Naquela noite, o céu parecia mais pesado do que o normal. A escuridão engolia cada rua da cidade como se estivesse tentando esconder algo. Eu voltava do trabalho, exausto, com os ombros curvados, a cabeça cheia. Tudo o que eu queria era um banho quente e um momento de paz. Mas, no fundo, eu sabia que aquela noite não ia acabar bem. Quando virei a esquina da minha rua, percebi que todas as luzes estavam apagadas, menos uma, a da minha casa. Uma única luz fraca, tremeluzente, escapava pela fresta da cortina. E isso não fazia o menor sentido. Eu tinha certeza de que tinha deixado tudo desligado. Aquilo me arrepiou. Era como se alguém estivesse lá dentro, me esperando. Parei em frente ao portão, com as chaves tremendo na minha mão. Respirei fundo. Era agora ou nunca. Entrei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Cada passo parecia ecoar por toda a vizinhança. O silêncio era tão profundo que meu coração parecia gritar dentro do peito. Passei pela sala e tudo estava no lugar, mas havia algo diferente. Um cheiro estranho no ar. Um cheiro de ferro, talvez de sangue, misturado com alguma coisa podre. Na cozinha, o relógio da parede estava parado às 3 da manhã, o exato momento em que meu pesadelo começou na noite anterior. Meu corpo gelou. Não era coincidência, e eu sabia disso. Eu precisava subir, checar o quarto. Talvez fosse só paranoia. Talvez eu só precisasse dormir. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Subi os degraus um a um. Cada rende da escada me lembrava que eu não estava sozinho. Quando cheguei ao topo, ouvi um barulho seco, como se algo tivesse caído. Corri para o quarto e a porta estava entreaberta. Lá dentro não tinha ninguém, mas o armário estava escancarado. E dentro dele, um papel. Apenas um pedaço de papel amarelado com algo escrito à mão. Eu avisei. Eu recuei, sentindo meu corpo inteiro tremer. Quem tinha escrito aquilo? Como entraram aqui sem eu perceber? Corri até a janela. Lá fora, uma figura parada na calçada me observava. Não se mexia, só olhava. Um capuz escondia seu rosto. Quando nossos olhos se encontraram, ele virou de costas, sumiu no escuro. E foi aí que o inferno começou. A partir daquela noite, tudo mudou. Objetos começavam a se mover sozinhos. Vozes sussurravam meu nome no meio da madrugada. E o pior, eu estava começando a gostar daquilo. Era como se algo dentro de mim estivesse sendo despertado. Uma parte sombria, enterrada há muito tempo, agora ganhava voz. E ela gritava. Toda noite eu ouvia os mesmos passos, subindo a escada lentamente, como se soubessem exatamente onde eu estava. Uma vez, tive coragem de abrir a porta, no meio da madrugada, e vi o que não devia. Um rosto sem olhos, parado na frente da minha cama, me encarando. Sem falar, sem respirar, apenas ali, estático. Eu gritei, mas nenhum som saiu da minha boca. Com o passar dos dias, minha sanidade começou a escorrer pelos dedos. Amigos começaram a me evitar. No trabalho, eu era apenas o estranho do turno da madrugada. Mas eu não ligava. A cada noite, algo novo acontecia. A TV ligava sozinha. A banheira enchia sem ninguém abrir a torneira. E a porta da frente nunca mais fechou direito. Eu tentei gravar tudo. Coloquei câmeras pela casa. Mas os vídeos sempre sumiam. As fitas ficavam em branco. Ou pior, aparecia só minha cama vazia, mesmo quando eu estava deitado nela. Uma vez, uma das câmeras captou algo. Um vulto rastejando pelo teto, parando exatamente acima de mim, me observando dormir. Aquilo me fez vomitar. Eu estava vivendo um pesadelo acordado e não conseguia acordar. Foi então que eu resolvi fugir. Não dava mais. Peguei o carro e dirigi sem rumo. Fui parar num motel barato na beira da estrada. Pensei, aqui eles não me acham. Mas eu estava errado. Na primeira noite, bateram na porta. Quando abri, não tinha ninguém. Apenas uma caixa. Dentro dela, o papel de novo. Eu avisei. Na mesma caligrafia. Na mesma tinta vermelha que parecia sangue. Depois disso, apaguei. Acordei horas depois, com a TV ligada em um canal que nem existia. A imagem era estática,
mas atrás do chiado dava para ouvir alguém falando meu nome, repetidamente, sempre no mesmo tom, como se fosse uma invocação. Eu voltei para casa. Era a única coisa que me restava. E foi lá que eu decidi encarar tudo de frente. Peguei uma faca, tranquei todas as portas e esperei. Às 3 da manhã em ponto, eles vieram. Primeiro os passos, depois a risada. Uma risada fina, distorcida, como se fosse de uma criança e um velho ao mesmo tempo. E então, o espelho do corredor rachou sozinho. E dali, saiu ele, a sombra, aquela coisa sem rosto que me atormentava desde o início. Não falei nada, apenas levantei a faca. Mas não era para ele, era para mim, porque eu entendi. Aquilo sempre foi parte de mim. Eu era o problema, eu era o monstro. E agora, só existia uma saída. O frio cortava o ar como uma navalha invisível. O silêncio dentro da casa era quase insuportável, como se até os móveis estivessem prendendo a respiração. Eu me encarei no espelho quebrado, cada pedaço refletindo um fragmento distorcido do que eu me tornei. Aquela sombra atrás de mim, ela não era um intruso, não era uma entidade. Ela era eu, a parte que eu escondi durante anos. O medo, o rancor, o trauma não resolvido. Todos comprimidos em uma figura que agora andava solta, livre pela casa, pela minha mente. A faca na minha mão tremia, não por medo, mas pela consciência de que eu estava prestes a fazer algo que não teria volta. Era a única forma de encerrar o ciclo, de acabar com aquilo. Mas uma última dúvida martelava meu cérebro. Se eu estivesse enganado esse tempo todo, a sombra se aproximou devagar, flutuando em silêncio, como fumaça densa. A cada passo, ela assumiu uma forma mais sólida. Era como olhar para o espelho e ver um reflexo que não deveria existir. Meu rosto, mas mais magro, mais pálido, com olhos escuros profundos como um abismo. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Só um som grave, pesado, que vibrava no ar como o rosnar de uma besta. Eu recuei, tropeçando na mesinha da sala, mas sem deixar a faca cair. Estava decidido. Se aquele era o meu fim, então seria eu a decidir quando. E não aquele eu distorcido, faminto, que cresceu nos cantos escuros da minha alma. Mas naquele momento, algo mudou. A sombra parou. Ela não atacou, apenas me olhou. E algo dentro de mim disse que ela não queria minha morte, ela queria ser ouvida. Era um aviso, uma manifestação de tudo o que eu ignorei. A dor da perda, a solidão crônica, os sonhos abandonados. Aquilo que enterrei com sorrisos falsos e respostas automáticas está tudo bem. Eu deixei aquela parte de mim apodrecer. E agora ela exigia atenção. A faca caiu da minha mão. O som do metal batendo no chão foi como um trovão num deserto. Eu me ajoelhei, olhei para aquela versão sombria de mim e perguntei: "O que você quer?" E, finalmente, ele respondeu: "Que você se perdoe." A frase foi dita com uma voz que não era minha, mas soava como minha alma. A sombra começou a se desfazer, como fumaça voltando ao ar. Meus olhos se encheram de lágrimas. Por um instante, todo o peso que carreguei pareceu se dissolver. Aquela presença, que por semanas parecia me assombrar, era apenas o reflexo do que eu nunca enfrentei de verdade. Pela primeira vez em anos, eu me permiti chorar, não por medo, mas por alívio, por libertação. E naquela madrugada gelada, no chão da minha própria sala, eu finalmente entendi que o verdadeiro terror não está no escuro, mas no silêncio que carregamos dentro de nós. Os dias seguintes foram diferentes. A luz que entrava pela janela parecia mais real. O som dos passarinhos, mais audível. Meus passos, mais leves. Mas isso não quer dizer que a sombra sumiu completamente. Ela ainda aparece de vez em quando. Um reflexo no vidro, uma presença no canto do olho. Mas agora eu sei, ela não está ali para me destruir. Ela está ali para lembrar. Lembrar que eu não posso fugir de mim mesmo. Que a cura exige confronto. Que a paz vem depois da guerra. E às vezes, a guerra é interna. Naquela noite, eu não morri. Mas uma parte de mim foi enterrada. A parte que me impedia de viver de verdade. E agora, quando eu caminho pela rua, quando sorrio para alguém, quando ouço a chuva cair sem medo, é porque eu venci.
não a sombra, mas a mim mesmo. E se você chegou até aqui, talvez tenha sua própria sombra te seguindo. Talvez você também carregue dores não resolvidas. E tudo bem, porque a escuridão só assusta enquanto a gente não acende a luz. E a sua luz começa quando você escolhe parar de fugir.